Olá, sou Letícia Veloso E eu sou o Ademir Machado. e nós somos do canal Espiritualidade e Transição. E para iniciarmos o nosso vídeo, que tal um chazinho? Te convido a deixar o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, que o tema hoje é: queremos falar daquilo que não está na Bíblia. Olha que tema interessante. E para iniciarmos, de acordo com Allan Kardec, abre aspas, diferentes categorias de mundos habitados, destinações da terra, causas das misérias terrestres, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores, mundos de expiação e de prova, mundos regeneradores. Estas são projeções de mundo. Fecha aspas. Queremos então falar daquilo que não está na Bíblia. Por exemplo, experiência de quase morte, expansão de consciência, saída do corpo, viagem astral, projeção astral. Que temos então na Bíblia católica e na evangélica? Em Atos, capítulo 22, versículo 17, de acordo com a católica. Aconteceu que, quando voltando para Jerusalém, fui arrebatado para fora do meu corpo. E a evangélica? Aconteceu, voltando para Jerusalém, orava no templo, sobreveio um êxtase, que significa um movimento para fora, dando um sentido oculto. E aí, Ademir, o que tu tens a dizer sobre o que não está na Bíblia, o tema de experiência de quase morte? Vê que a Bíblia tem as suas traduções, normalmente, como todas as escrituras, tudo aquilo que é sagrado, ao longo da evolução do tempo, com as novas palavras que surgem também dentro da língua, do momento, da sua época e da sua era. Então, essas escrituras, elas sofrem tipos de alteração, por conta das mudanças que existem linguística, né? São reformas que são feitas eventualmente, e o povo dessa era, daquela época, continua no exercício ainda, né, do seu falar, do seu entender. Então, essas tradições, elas criam determinadas dúvidas. Eu, no meu caso, se eu fosse um evangélico, eu teria sérios problemas comigo para falar sobre uma saída do corpo. Existem pessoas que falam de saídas noturnas, as EQMs, muitas vezes, tu tem como que adocicar, porque é uma coisa que está presa dentro de ti, uma realidade que tu vive espiritual, visitando mundos, visitando planos, conhecendo luzes diferentes, sentindo-se amparado pelo universo, sentindo o poder do divino, do espiritual, de Deus sobre a tua alma. E isso, muitas vezes, pode ser um complicador dentro de um conceito religioso, dogmático, onde as pessoas não conseguem entender. Tu imagina a dificuldade de quando um pós-EQM, uma pós-saída do corpo, como acontece com muitas pessoas, tu ouvir a voz das pessoas na tua cabeça. Tem 10 pessoas à tua volta e tu ouve o que elas estão pensando. Tu não ouve muitas vezes o que elas estão falando. Elas estão falando uma coisa, mas estão com pensamento em outra coisa. Então a pessoa fica muito constrangida porque ela não encontra uma explicação, porque ela tem um conceito religioso, ela tem que obedecer aquelas regras, ela está limitada dentro daquele espaço. Então ela não vai poder dizer que a consciência dela é expandida. Quem vai entender isso, por exemplo, dentro da própria Igreja Católica, em qualquer dessas seitas religiosas, é um pouco complicado, já que o Espiritismo já vê com outros olhos. O Espiritismo se coloca na terceira visão. A terceira visão é a abertura para o novo, para a evolução espiritual, que a gente tanto fala e tanto diz tantas vezes isso aí. Exatamente. E aqui diz que a católica e a evangélica, elas se pronunciam de forma diferente. E tu bem dissesse que isso tem uma influência, sim, na maneira que a gente vai se expressar, na maneira que a gente vai descrever um fato. Por exemplo, uma EQM.
Eu gostaria que tu falasse mais sobre esses comportamentos. O porquê que é importante a pessoa ser ela e não receber tanta influência de fora. Quando nós entendermos a nossa posição de alma, né, e muitas vezes a nossa rigidez, a nossa não crer, mas o desconhecer fatos espirituais, ou a nossa própria, esse eu interior que a gente tanto fala, onde se encontram todas as respostas que existem com nós. Por exemplo, eu tenho visto casos assim, um caso de um rapaz que ele conheceu os pais deles, ficou sabendo através do IQM que ele conheceu os pais antes dele nascer. E ele descreve com propriedade todos os momentos. Outro caso foi a pessoa também que achou que esteve no lugar, pegou os detalhes dessa casa. Mais tarde, quando ela foi, eram familiares, ele descobriu que ele ainda não tinha chegado no mundo ainda. Estava ao lado da mãe, acompanhando a mãe. Então foi uma surpresa para todos. Ele tinha aquela convicção de que ele tinha estado lá. Só que a idade que ele tinha estado lá seriam 10 anos. E agora ele estava com 14 anos. Então essas coisas se tornam um complicador muitas vezes pela falta de entendimento. E aí é que nós entramos, né? Numa outra era, numa outra compreensão da humanidade, uma outra compreensão, nós como ser espiritual, como provedores, porque se fala muito de desgraças, muito de apocalipse, e todos nós temos a nossa data aqui determinada. Ela já vem, não existe o adiantamento que muitas pessoas falam. Então nós estamos muito dentro de fantasias, muito fora da realidade do que é o ser espiritual e de como nós conectar essas coisas. Eu tenho ouvido também, Letícia, muitas vezes, pessoas que se cobram, que os familiares morrem e elas não conseguem se conectar. Se tu não teve a evolução espiritual necessária, tu veio de lá, não evoluiu necessário, não buscou entendimento, conhecimento de como se processa esse fator espiritual, a alma está muito pequena, não é atraso, a alma está pequena, ela está crescendo, ela não consegue fazer essa retribuição ou fazer esse reencontro. Não são todos que poderão se comunicar. Em alguns casos, muitos se comunicam, mas uma grande maioria não se comunica porque não conhece esse caminho de se comunicar. Há uma certa diferença na vida espiritual, onde tu te encontra, o espaço que tu te encontra, com o mundo material. Muitas vezes tu fica esquecida de tudo que existe aqui. Tu esquece de toda a tua família, tu não tem nenhuma lembrança. Não tem lembrança do planeta, porque são os degraus espiritual por onde nós percorremos, que faz parte da nossa evolução. Como é importante o conhecimento, o conhecer a realidade de fato, te conhecer, nos conhecer, sem nos deixar influenciar pelos outros, de uma maneira que eles dominam aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa, porque isso atrapalha muito a nossa evolução, tanto aqui na vida terrena, quanto até na espiritual. Como é importante a gente olhar para a gente e buscar informações verdadeiras, concretas, ler, buscar compreender, sem se deixar dominar por aquilo ou por isto. Ter uma mente aberta para toda forma de conhecimento, isso é muito importante. É por isso que nós falamos que nem tudo está na Bíblia. Não, está na Bíblia. Só, porém, que o discernimento, o conhecimento, a informação, se ela não avançar em tempo útil, como hoje tu tinha um celular, uma época ele era analógico, hoje ele modificou completamente, é uma peça que ele está aqui sem utilidade. Então essa informação, esse conhecimento, isso faz parte do nosso conhecimento espiritual, da nossa humanidade. Nós temos vários exemplos, né? Nós convivemos ainda com a vida selvagem, nós convivemos com muitos animais no nosso plano espiritual. Será que nós teremos isso futuramente, quando nós estivermos maior na vida espiritual, mais crescidos, com planetas superiores? Quem sabe? Talvez não, porque nós saímos de uma era um tanto primária para uma era mais evoluída, mais científica, uma era onde as pessoas, as almas, têm um maior entendimento do que os cerca. Será que nós estaríamos preparados para viver em planetas descritos que estão aí, onde um corpo ocupa 3 almas? Por enquanto, nós só ocupamos um corpo e uma alma. Então, há muita coisa, há muita informação
que nós desconhecemos. E tudo aquilo que nós desconhecemos, certamente nós vamos repelir, nós vamos jogar fora por conta da nossa ignorância em relação àquilo que é o todo, que é o grande, que é o universo. Exatamente. E hoje a gente tem dica de chá, dica de editor. Continue aí, que o nosso tema está muito relevante. A gente sempre vai falar do nosso comportamento perante o mundo, perante as situações. Como é importante nós, dentro do universo, nós como ser e como alma. A gente sempre vai falar relacionado a nós mesmos, porque nós somos únicos. E como ser único, precisamos evoluir. E para evoluir, precisamos ter conhecimento. Deixar a ignorância de lado e sempre estar aberto ao novo conhecimento, aquilo que você não sabe, porque não sabemos tudo. Podemos partir hoje, amanhã ou daqui a 50, 100 anos, mas quando a gente partir, a gente nunca aprendeu o suficiente. Sempre estamos aprendendo e evoluindo, não importa onde e como. Precisamos então estar aberto ao conhecimento. E aí, Ademir? Isto é aquilo, então, que não está na Bíblia. Não se trata de não crer, de não acreditar. Precisamos acreditar. Se trata de se trabalhar a mente, se trabalhar a alma, E o corpo? de ter uma visão para o mundo com um olhar mais fraterno, com um olhar mais humano, olhar ao seu redor. Trata-se de educação. A espiritualidade também, ela está dentro da educação, da informação que nós temos que ter a respeito de todo esse mundo maravilhoso, esse planeta maravilhoso, das pessoas que são todas maravilhosas. Os nossos erros aqui não chegam a ser erros, é o desconhecimento que nós temos pela vida do ser humano, pela vida, pelos reinos, reino vegetal, mineral, animal, por todos os reinos que existem aqui, onde nós temos que procurar a harmonia. Quando nós destruímos esses reinos, é por ignorância, por uma vã, digamos, vacilação do ser humano, pela falta de integração com o sistema onde ele vive. Exatamente. E isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. E aí agora vem a nossa dica do editor. É contigo, José Inácio. Olá, Ademir e Letícia. Obrigado pela canja aí no canal de vocês. A dica de hoje de vídeo é um vídeo shorts, um vídeo curto que eu fiz aí no meu canal, como fotografar monumentos ou prédio sem tomar grandes distâncias, ou seja, sem ter que atravessar a rua ou atravessar um campo de futebol para fotografar um prédio alto. Tem aquele momento que não cabe dentro da imagem do seu celular. Esse vídeo é para os usuários de celular, como todos nós, e é uma dica aonde eu tenho um vídeo longo, onde explica detalhe por detalhe desse vídeo. Esse vídeo está lá no meu canal, José Inácio, vídeo, fotografia e edição, aonde vocês podem assistir esses 50 e poucos segundos de vídeo, e também tem o link na descrição. Essa foi a dica e nos encontramos num próximo vídeo. Obrigado, Ademir e Letícia. Voltando agora para a nossa dica de chá. Qual é o chá, Ademir? Chá de maçanilha. É conhecido esse chá, né? Conhecido. E para que ele serve? Qual as propriedades dele? Ele é uma proteção do estômago. O que é que ele tem aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Propriedade calmante. Também como tônico digestivo, pode ser empregado em dores reumáticas, gotas, diarreia e reumatismo. Quando ele é feito assim, você pode usar através de aquecimentos sobre regiões reumáticas, onde há um edema, seria o inchado, né? Onde há aquele edema, você pode usar para aliviar a dor, para aliviar a infecção. Então ele trata aqui, na verdade, dessa inflamação que acontece dentro das articulações. Então a maçanilha ela é muito importante. A gente está sempre pesquisando porque tem propriedades dentro desse chá que a gente não conhece. Exatamente. Já deixa aí o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo e até o próximo.